Boa noite, meu nome é Ricardo, eu sou cirurgião plástico e hoje vamos falar numa live, junto com mais dois colegas, sobre lipoenxertia mamária. O que é isso, qual que é a indicação, é um substituto à prótese de mama, não é, quais complicações também. Então hoje os convidados são o Dr. Raido, que é cirurgião plástico, colega meu, em Florianópolis, e o Dr. William, também cirurgião plástico, em Curitiba. Então são cirurgiões plásticos que fazem bastante mama, eles têm essa área de atuação, em cirurgias das mamas e que tem feito bastante reconstrução de mama, explante, lipoenxertia, ou seja, todas as ferramentas necessárias para uma reconstrução de mama. Então a gente está esperando entrar aqui meus colegas, as pessoas também estão entrando. Então o tema de hoje é lipoenxertia mamária. Eu vou colocar aqui e fixar esse tema. Enquanto eu aguardo os meus colegas entrarem, convidar os meus colegas, o Dr. William, o Dr. Heidel, hoje. Para aqueles que estão entrando, o tema de hoje vai ser lipoenxertia mamária. Então vamos ver se a gente consegue convidá-los. Tem que convidar um e o outro. Pronto. Então acho que em breve eles já vão entrar. Então o tema de hoje, lipoenxertia mamária. O Dr. William já está entrando aqui. Daqui a pouco o Heidel também. São colegas meus, cirurgiões plásticos. Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tá ótimo, tá bom. Então, tá bom. Então, William, é a primeira vez que eu faço live com três, deixa eu só ver aqui se o Heidel, eu acho que eu enviei um convite para ele, mas você me solicitou também. Às vezes ele entra, ele sai e entra, dá pra entrar. Então, a gente já vai começar. Então, eu estava introduzindo que o tema de hoje vai ser lipoenxertia mamária, em geral, como um recurso para reconstrução, Então, para reconstrução de mama, uma opção como explante, uma opção como aumento de mama, a gente vai colocar as limitações, E deixa eu ver aqui. Perfeito, perfeito. Então, o tema de hoje é isso. Então, comigo hoje está o Dr. William, cirurgião plástico em Curitiba, e o Raido, pronto, finalmente entrou. Tudo bem, Raido? Resolvido, tudo bem, gente? Boa noite. Boa Boa noite, tudo noite. bem. Então, pronto, deu certo. Os três estão aqui. Então, eu fiz uma pequena introdução, que o tema de hoje é lipoenxertia mamária, Então, a gente vai falar sobre alguns tópicos. E lipoenxertia mamária como uma ferramenta a mais na reconstrução de mama, no seu sentido mais amplo, para câncer, aumento primário, um recurso para explante também. Então, sem mais delongas, então, agradecendo a presença do Dr. William, aqui de Curitiba, e o Dr. Raido, de Florianópolis, cirurgiões plásticos. Eu queria, então, fazer uma breve introdução sobre o que é lipoenxertia mamária e como surgiu. Então, Raido, você poderia nos dizer o que você sabe sobre como que surgiu essa lipoenxertia mamária? Bom, acho que boa parte vamos lá, da condição moderna da lipoenxertia, acho que ela começa no final do século XIX, né? Algumas tentativas, como muito do que se fazia na medicina, no finalzinho do século XIX, ali 1893, 94, 95, algumas tentativas de transferência de gordura de um lugar para o outro. Conceito básico, né, de transplante, de enxerto, com pouco sucesso. Inclusive tem um caso bem curioso que ele mistura as duas coisas, né, a reconstrução de mama e a lipoenxertia, que é uma paciente que retirou um tumor na mama e a reconstrução foi feita usando um lipoma das costas dela. O cirurgião na época, o Zerni, ele transferiu aquele lipoma para a mama
para repor o volume, e claro que não teve sucesso, né? E dali em diante vem algumas tentativas acontecendo, até mais ou menos o final dos anos 70, que daí começa a coleta de gordura propriamente dita, com cânulas, e aí entra nos anos 80 a lipoaspiração, e aí sim começa a progredir não mais da coleta, mas como a implantação do enxerto, né? Como a investigação das células em si, enriquecimento, como fazer para que a célula chegue e fique viva no local onde a gente quer. Mais ou menos é isso, mas a parte bacana com certeza vem lá dos anos do século XIX ali, que Ou é seja, quando o cara tira do nada, né? não é de agora, né? Ou seja, realmente fala esse lipoma, daí na década de 80 começa a ter aplicações maiores, né, com o Dr. Coleman. Mas formalmente, William, como você definiria lipoexcetia mamária? Rapaz, o Heidel, que Rita, falei que tu é bom, né? O Heidel estudou, cara. Você O viu que cara ele foi no estudou. século XIX, 1800 É, e bolinha. confesso que, a gente fez até o Ricardo elaborou assim um cronograma muito bem, muito interessante, abrangendo aí grandes questões que a maioria das pacientes perguntam no consultório, até mesmo no Instagram. E eu fui estudar, cara, ó, fiz aqui, ó, fiz Eu tenho todo. meu também, mas o meu tá mais resumido. A letra tá mais feia. E é isso aí, né? Na verdade, a lipoenxertia começou, eu fui estudar, e o conceito começou lá em 1893, mas a popularização e a disseminação desse procedimento aí, que é muito utilizado, que é muito útil hoje no nosso dia a dia, ele tornou-se mais popular com o advento da lipoaspiração, né? Então, década de 80, com Ilus, né? O Dr. Ilus, o francês que criou, digamos assim, a lipoaspiração, e diante da lipoaspiração, aí que começaram a aventar as possibilidades de transferência de gordura. É engraçado que eu abri uma caixinha de perguntas e, claro, que a gente vai falar predominantemente sobre lipoenxertia mamária, mas existe a lipoenxertia em outras diversas áreas do corpo, né? Em face, em glúteo, lábio, enfim, né? Hoje, ainda mais com a lipoescultura, ou até mesmo a lipo HD, hoje a aplicabilidade da gordura é imensa, indescritivelmente imensa. Então, a lipoexcetia é isso, né, que vocês falaram. Ou seja, é uma técnica que envolve a aspiração de gordura de diversas regiões, a limpeza dessa gordura e a colocação, né, no jargão médico, enxerto em diversas regiões, pode ser face, glúteo e mama, que hoje a gente vai falar um pouco de mama. Então, aproveitando esse gancho, William, qual que é a aplicação da lipoexcetia mamária na cirurgia plástica? Assim, em que situações que ela pode ser aplicada? E conta um pouco para mim sobre isso. Igual você bem falou, né? Eu acho que a grande aplicabilidade é na reconstrução de mama. Na minha prática, inicialmente, assim, a gente utiliza com muita frequência a reconstrução de mama na correção de pequenas deformidades, em assimetrias, né? Mas hoje, claro, é uma prática muito frequente nas mamoplastias, nos implantes, até mesmo em aumentos primários. Hoje eu já recebo algumas pacientes que procuram aumento primário das mamas, né? Em correções de deformidades como a síndrome de Poland, em correções de deformidades secundárias a uma quadrantectomia, né, numa cirurgia conservadora de mama, num complemento de uma reconstrução após uma mastectomia. Então, é muito amplo, né, a utilização. Eu utilizo hoje se fala também no aumento híbrido, né, da cirurgia híbrida de mamas, que é o aumento de prótese, o uso da prótese com a gordura. Enfim, a gordura ela tem se tornado cada vez mais versátil e, querendo ou não, um procedimento bastante confiável e com resultados duradouros. Uhum. Ou seja, é isso, né, Rado? Você, na sua prática, onde você tem utilizado mais a lipoexcetia mamária? Talvez seja mais fácil falar onde eu não uso, porque praticamente todas as cirurgias, todos os procedimentos hoje, eles acabam tendo algum complemento com o enxerto de gordura. Então, uma cirurgia de face, uma retidoplastia, um lifting facial, a gente pode fazer enxertos com diferentes propriedades, enxertos mais densos para dar um pouquinho mais de volume, um enxerto mais fino, até o nano enxerto, em que a gente vai ter propriedades até regenerativas. O enxerto de mama, eu tenho tido assim,
alguns casos também de aumentos primários, muitas vezes aquela paciente que está na dúvida se faria ou não a cirurgia de mama, e que ela só quer um pouco mais de contorno, então a gente não precisa nem de uma prótese, nem de uma grande lipoenxertia, é possível. Áreas em que você tem algumas irregularidades, então mesmo em glúteo, mesmo no abdômen, tem muito uso. Às vezes até numa correção de uma cicatriz, em que você pode associar um microagulhamento com um pouquinho de gordura também, uma cicatriz que está mais afundada, se preencher. Então tem muito uso, muito mesmo. Eu acho que até assim, quando a gente revê a questão da história, acho que a gente pegou assim, uma transição em que na nossa formação era o enxerto pensando só em volume, e dos últimos 15 anos para cá é que passou a ter essa ampla quantidade de procedimentos que a gente começa a aplicar. Então isso é importante, né? Ou seja, o enxerto, em teoria, seria o produto ideal, né? Um subproduto da lipoaspiração, barato, já está lá, e ele é disponível em grandes volumes, não tem rejeição, pode ser replicado, ou seja, seria o preenchimento ideal. E Coleman, né, que é um cirurgião plástico que estudou bastante isso, e outros, percebeu que tem outras propriedades regenerativas, ou seja, ele percebeu que na lipoenxertia facial a pele melhorava também, a qualidade da pele melhorava. Então, isso na reconstrução de mama que vocês fazem, né, em radiodermatite, né, mama queimada, assim, isso melhora, né, tem suas limitações, mas melhora. E uma dúvida minha, prática, né, vocês veem a diferença entre fazer lipoenxertia, aqui no caso mais específico, junto com o explante ou em um segundo tempo, né? Qual a diferença que vocês veem em resultado, taxa de absorção? William? Boa. Olha, na verdade, eu tenho alguns casos em que eu precisei fazer a lipoenxertia no segundo momento, onde existiram algumas retrações, algumas assimetrias, o resultado é mais interessante. Porque, querendo ou não, quando você avalia aí o volume a ser enxertado, assim como o recipiente que vai receber, tem que ter uma proporção compatível, né? Então, qual que é a grande dificuldade da gente fazer a lipoenxertia durante o explante? É que você fica limitado muitas vezes a uma fina camada de tecido mamário remanescente e tem pouco espaço para colocar. Eu confesso que eu não utilizo a lipoenxertia submuscular ou intramuscular, né? Existem técnicas, existem aí alguns trabalhos divulgados mostrando a segurança relativa dessa técnica, mas eu confesso que eu já utilizei em alguns casos de reconstrução mamária, em que daí há menos ainda tecido mamário remanescente para a gente poder lipoenxertar, né? Eu tento otimizar a cirurgia. Então, hoje, na minha prática, grande parte dos explantes a gente utiliza um pouco de lipoenxertia, seja apenas o explante ou seja associado a mastopexia, mas a pega do enxerto, aquele enxerto que fica, geralmente é maior quando a gente faz no segundo momento. No entanto, claro, para você convencer a paciente a fazer 2, 3 vezes uma cirurgia, acaba sendo muitas vezes inviável, né? Então, minha preferência é tentar fazer no momento do explante, porque querendo ou não, a gente tenta resolver de uma maneira única, mas é claro que às vezes a gente precisa de um segundo momento para poder consertar algumas irregularidades. Eu tenho uma impressão muito parecida com a sua. E você, Raido, o que você tem observado nas reconstruções do explante? Acho que tudo começa pelas características da paciente e a técnica. Existem diversas técnicas, você citou o Coleman, então a forma com que a gente coleta a gordura, o tipo de cânula, o tipo de material instrumental que é usado, qualidade da gordura, características clínicas da paciente e, claro, a área a ser enxertada. Então a gente depende dessa combinação, até para pega, que é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né? Isso, então, dependendo ali de como foi o explante, a retirada da prótese, da cápsula, a quantidade de tecido remanescente, como o William falou, às vezes não compensa a gente tentar arriscar muita gordura, porque o terreno não é fértil. Então, depende bastante da espessura do tecido, não depende só então a gente de ter uma semente boa, mas a gente tem que ter um terreno fértil. Então eu concordo que muitas vezes é necessário uma segunda etapa
para que a gente tenha mais sucesso do que em uma única etapa. E também concordo, William, e sei que você também pensa dessa forma, Ricardo, que a gente sempre procura fazer o máximo pela paciente em uma cirurgia. Mas que o bom senso e a segurança e a qualidade do resultado podem depender de mais etapas. E eu vejo isso muito tranquilo assim, com as pacientes de explante, esse entendimento em dividir em etapas caso haja necessidade. Então, Eu, pode falar, Will. Não, não, na verdade, assim, às vezes existe uma expectativa, né, que eu lembro uma paciente que falou assim, doutor, eu tenho 200 ml de prótese, eu tiro 200 ml de prótese, coloco Não, 200 ml de gordura e beleza, tá tudo a certo. Eu conta falei, não é não, essa. não, não, não é tão simples assim, né? É, A gordura, igual o Ricardo falou, parece ser o preenchimento ideal, né? Mas, na verdade, a gente está longe de achar esse preenchimento ideal, né? uhum. Às vezes aquela paciente magra que a gente tem que ali, né, tirar leite de pedra, achar gordura em algum cantinho escondido, e às vezes essa gordura ela não fica exatamente do jeito que a gente gostaria. Até algumas pacientes, eu até vi uns comentários assim, falou, doutor, mas como é que lá nos Estados Unidos o médico tem um resultado melhor ou pior? Eu falo, gente, A gente vai falar sobre né? isso. Eu acho que isso aí é um tópico super interessante, que existem inúmeras técnicas, como o Raido falou, tem o Coleman, tem os dispositivos hoje que são utilizados, PureGraft, Revolve, Peneira, enfim, né? Cada um ali adequando a sua rotina da melhor maneira, da maneira mais prática, mas a lipoenxertia tem um mito, né? Que talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso, que parece ser algo tão simples, tão bom e tão maravilhoso, e que na prática nem sempre é tão simples assim. Uma vez uma paciente perguntou também, doutor, alguma mama já ficou deformada após o explante? Eu falei, já, mas que graças a Deus, a paciente não desistindo de mim, a gente vai até a última instância, tenta reverter Sim. com correção de cicatriz, e lipoenxertias e até atingir um resultado legal. Então, Uhum. é isso. O que eu vejo de dificuldade é o seguinte: você faz o explante, ao retirar a prótese, tem um espaço vazio. E na tentativa de dar um resultado a mais, colocar mais gordura, muito desse enxerto acaba caindo nesse espaço vazio. Eu também não coloco atrás do músculo quando é junto com o explante. Tento pôr, às vezes, subcutâneo, mas, ou seja, às vezes a espessura da glândula é muito pequena, né? É até uma relação de conteúdo continente mesmo, e aquilo que para a gordura sobreviver tem que ter o alimento, que é o sangue, que é o vaso sanguíneo. E a mama é pouco irrigada, é diferente da face ou mesmo do glúteo. Então, a dificuldade que eu tenho é essa e com taxas de absorções altas, né? Eu vejo Uhum. que 50%, às vezes até mais. E, mas a questão é essa. Então, no mundo ideal, estritamente médico, ciência, seria melhor fazer em segundo tempo, eu acho. Mas o mundo real, ou seja, quem que vai pagar duas internações, vai passar duas vezes pela anestesia, o downtime, né? Ou seja, o tempo que vai ficar afastado, não dá. Eu Uhum. entendo que realmente não dá. Aproveitando isso aí, que muitas pessoas, pacientes, teve um aqui que falou, né? Acho que o Dr. Bernard, eu já vi o Instagram dele. Ou seja, tem alguns cirurgiões plásticos norte-americanos que mostram resultados realmente espetaculares, mas isso em lipoexcitasia primária. Um paciente que quer aumentar a mama, ele vai lá e faz só lipoexcitasia. E resultados muito bons. Eu vejo que muitos resultados são pós-operatório 15 dias, um mês. Vez ou outra aparece um pós-operatório de um ano, que esse realmente é o resultado final. Mas aproveitando, Raido, haveria um volume máximo para enxertar? Ou seja, tem esse limite máximo? Uhum. Qual que é a taxa de absorção? O que você tem visto? Bom, volta naquele princípio da gente plantar uma semente em uma árvore, né? Então, a ideia que a gente tem é que se eu tenho um espaço, vamos lá, de 1 metro quadrado e coloco uma semente, ela vai receber sol, água, nutriente e tem espaço para ela crescer. Se eu botar 10 mil sementes naquele mesmo espaço, não tem nutriente suficiente para todas Para elas, você acaba que competir, morre né? todas as sementes. E assim funciona o enxerto. Ah, essa é uma conta que ela é subjetiva, cada cirurgião tem a sua. Eu calculo pela área e até teve uma paciente que perguntou ali como que a gente sabe a qualidade da gordura. Na verdade, a gente está se referindo à qualidade do que a gente coletou
através do processo. Então, uma vez que eu retirei a gordura, passei pelo processo, no meu caso, eu uso decantação, centrifugação, e através da cânula, com orifícios específicos para isso, pressão específica, ali eu vou ver o quanto eu consegui coletar de material e qual que vai ser a qualidade. Então, não adianta eu tentar usar um material de qualidade ruim, então um lipoaspirado ruim, pelo volume em si. Às vezes é preferível usar 50 ml do que 250 ml, bem concentrado com o máximo de células vivas, que é o que nos interessa, do que 200 de líquido aleatório. É como você falou, vai dar aquele efeito inicial no primeiro mês e depois processo inflamatório, reabsorção e em 6 meses não tem mais nada. Aí não é nem 50%, aí é 100% perdido. Então, eu diria assim, depende do volume da mama, depende de características ali da mama mesmo, o tipo de cápsula que tinha, a condição, se tinha contratura ou não, nos casos de reconstrução, radioterapia, tamanho da mama e da prótese, essa relação toda vai ser importante. Então, esse que é o terreno que a gente diz, né? Uhum. Pode variar, tá, Ricardo? Então, às vezes... E aí tem a outra coisa, né? Que é quanto de gordura boa eu consegui desse preparado. Então, pode ser que caiba 200 ml, mas eu só consegui 50 de qualidade boa. Sim. Então vai ser 50. E ao mesmo tempo, eu posso ter conseguido 500 ml, mas chega no momento que a pressão que a gente consegue, que a gente vai fazendo, é tanta que a gordura não fica mais no local onde a gente está colocando e começa até a extravasar. Então eu cheguei nesse limite. Isso pode variar. Então pode ser de 50 de qualidade boa até 200. Acho que dificilmente você consegue fazer um enxerto que tem uma boa qualidade de pega acima de 200 ml. Difícil. Que daí são duas coisas que você está fazendo. Provavelmente você já está usando muita gordura que já não tem tanta qualidade e você está forçando numa área que não vai ter recepção. Então, colocando em números, só para os pacientes entenderem, na sua prática, quanto que em média, eu sei que tem diversas variáveis, mas quanto que em média você enxerta, e num caso de reconstrução, explante, enxerto, e quanto que tem sido a taxa de absorção que você tem observado? Eu tenho visto a minha absorção entre 20% e 40%. Nos casos de reconstrução de mama em que tem radioterapia, varia de 50%, às vezes até 60% de reabsorção, é bem mais complexo. E os volumes que eu aplico, eles variam, desde o que eu consegui, em torno de 50, dificilmente menos do que 50 ml de uma mama, até 200 ml. Dificilmente eu consigo mais do que isso com qualidade. E você, William, o que você tem visto na sua prática? Rapaz, eu acho que quantidade não é qualidade, né? Tamanho não é documento, tem várias máximas aí. Então, o que eu vejo às vezes né, existe uma ânsia da gente querer pôr muito e se não ficar nada, não adianta pôr bastante, né? Tem alguns estudos nessas linhas, assim, que na verdade não é o tanto que você coloca, mas muitas vezes como você coloca, né? O que você coloca. E aonde, né, William? Aonde também isso importa. Onde, eu confesso que eu já coloquei uma vez um explante numa paciente que ela fez uma lipoescultura e eu consegui enxertar uma gordura de qualidade, 400 ml em cada mama, e o resultado ficou sensacional. Mas não é a regra. A regra é isso que o Raido falou. Dependendo da paciente, se é muito magra, tem menos, mas eu te falo que em média 100 a 150 ml, quando é possível, né? Eu caracterizo a lipoenxertia no explante como uma maneira de tentar prevenir aquelas retrações, principalmente em região medial da mama, que a prótese, quando ela é colocada na região mais medial, às vezes faz uma atrofia do tecido, e quando a gente tira, fica ali uma deformidade, um afundamento. Então, o meu foco acaba sendo prevenir uma deformidade, e não necessariamente ganhar o volume, né? Eu falo, gente, olha, prometer volume, vou vestir um 44, doutor, vou vestir um 42, colocar gordura. Olha, volume é muito difícil da gente medir, né? Não sei se o Heidel usa os programas aí de 3D, mas é uma maneira da gente tentar medir essa reabsorção, né? Muito no olhômetro, eu acho que mais ou menos 50% é o que reabsorve, mas não existe uma metodologia científica para a gente conseguir verificar de maneira objetiva o tanto que ficou, né? É bem isso também, às vezes na hora de preparar a seringa, a gordura lá, eu tenho minha experimentadora, a Soraya, eu falo, o Soraya Graft, prepara bem essa gordura, deixa ela bem limpinha, quero glóbulos viáveis, mas tem toda a questão também
vamos dizer assim, da colheita dessa semente, né, dessa gordura, eu queria também perguntar para vocês como é que vocês coletam, como é que vocês processam, qual que é a técnica que vocês geralmente utilizam. Eu, habitualmente, utilizo cânulas aí não maiores que 3,5, tento injetar com cânula de 2, 2,5, decanto apenas. Em alguns casos selecionados, eu uso o Pure Graft, que é aquele sistema de filtragem fechado, né? Mas obedecendo os princípios de expor menos possível ao ar, tentar coletar com uma baixa pressão, mas claro, depende também do tipo da paciente, da quantidade que a gente quer coletar. Não vai me dizer que dá para coletar 800 ml de gordura na seringa, senão ia ficar, né, muito tempo. Então existem vários quesitos aí na lipoenxertia que ainda são bem questionáveis. Como é que vocês fazem na prática de vocês? Como é que você tem feito? Bom, eu tenho feito coleta para quando eu tenho disponível mais volume de gordura na lipoaspiração, eu faço com a coleta fechada, né, direto já para o sistema fechado, e dali eu vou fazer decantação e centrifugação. Geralmente as cânulas são até 3 milímetros, 2,5 e 3 para coleta. Às vezes eu uso aquela raladorazinha que eu acho muito boa, então mais orifícios com orifícios menores. E a lipoenxertia eu faço com 1,8 e 2, dificilmente 2,5, mas em média eu uso 2 milímetros para enxertar. E vou fazendo com seringas de 3 ml, então assim, é bem trabalhoso, bem delicado mesmo. Não tenho pressa nenhuma para fazer uma lipoenxertia. E foco principalmente em posição. Porque às vezes se eu tenho 50 ml, eu sei que no colo, na parte superior, na polo medial, eles vão ter um efeito visual maior do que se eu preencher muito o polo inferior ou até mesmo a lateral. Então, onde colocar também muito mais do que o volume. Não, eu muito parecido com vocês também. Então, eu tento captar na seringa, né, com uma baixa pressão, eu decanto somente, mas o ideal, e eu estou vendo que isso é meio caro, é usar sistema fechado mesmo, ou aquele Pure Graft, ou o Revolver, né, que é um que tem uma manivela, né, que isso é bem interessante, mas é caro também. O ideal seria um sistema fechado. E eu tenho percebido que não são muitos, mas às vezes aparecem a lipoenxertia primária. Eu indico uma lipoescultura mesmo. Não adianta, ou seja, eu limpo o corpo inteiro para ter material. Você quer fazer? Então, vamos fazer uma lipoescultura. Pego todo esse material e enxerto em vários planos, né? Nesse caso, eu não enxerto debaixo do músculo, mas eu faço em vários planos e resultados melhores. E nos casos de explante, o que o William falou é uma coisa que eu observei também, né? Então, fica uma atrofia abaixo e medial, né? Infromedial, tenta enxertar para prevenir, mas o que eu falo assim, dificilmente vou conseguir te dar volume, eu vou te dar contorno, então eu tento enxertar via subcutânea, mais medial e superior, para tentar dar um colo, para tentar dar uma sombra, tentar dar algum formato, mais do que o volume em si. Mas a dificuldade que eu tenho é essa também. Mas quando a gente tira a prótese, são 3 fatores. Quando você coloca, você vai aumentar, e são os mesmos 3 que quando a gente vai tirar, fazer o explante. Então a gente vai diminuir tamanho, a gente vai diminuir consistência e a gente vai diminuir contorno. O contorno a gente consegue um pouquinho com gordura. A consistência não tem como aumentar. E o volume é aquela coisa que a gente falou, 200 ml de gordura não é 200 ml de prótese, porque a densidade é diferente. Então eu teria que ter um volume muito maior de gordura para ter o mesmo na prática que uma prótese. E falando em lipoenxertia primária, o mundo ideal, né, ciência, realmente, se vai fazer umas 2, 3 sessões, a gente sabe que teria um resultado melhor, né? Você expande a mama, você tem mais espaço para colocar, e isso na reconstrução de mama é mais tranquilo, né? Você coloca pelo convênio, o paciente aceita, o paciente já sabe que a reconstrução é mais de uma etapa. Mas eu vou fazer isso no caso primário, é difícil. Mas né? Vou te dizer, Ricardo, não sei como tem sido a experiência de vocês, mas eu sempre preparo as minhas pacientes para mais de uma etapa, mais de um procedimento. E por mais que eu tenha preparado algumas que me falaram assim, doutor, eu quero tirar a prótese, mas eu quero ter o mesmo volume. Ok, mas isso vai levar um bom tempo. Vão ser algumas cirurgias, talvez 4, talvez 5 etapas para isso. E aí eu até faço um planejamento. A gente vai coletar primeiro do abdômen, numa próxima etapa nas laterais, na outra nas costas, então em áreas diferentes. Mas o que sempre é aquela grata surpresa
dificilmente alguma paciente vai fazer 5, 6. Muito difícil. Essas foram só casos de reconstrução. Geralmente, as pacientes ficam muito mais satisfeitas já na primeira, às vezes numa segunda etapa. Em aumento primário, não lembro de pacientes que eu tenha feito mais do que 3 etapas. E mesmo em explante, mais de 3 sessões, não lembro de nenhum caso. E não porque não ficou bom ou porque a paciente desistiu, porque a paciente ficou satisfeita. Antes mesmo de uma quarta ou quinta etapa. Não, é muita coisa, né? Se para pra ver, também até pra gente pensando assim, puxa, fazer 3, 4 cirurgias para um resultado que nem sempre é tão palpável assim. Uma vez veio uma paciente no consultório, uma história bem interessante, ela tinha colocado prótese dos dois lados e ela perdeu a prótese lado direito, infectou e tal, e o cirurgião, de maneira muito coerente, fez lipoenxertias, fez 4 sessões de lipoenxertia na mama direita dela. A mama dela ficou linda, ficou igual à mama esquerda. Só que aí houve um problema, porque daí agora ela queria tirar a prótese do lado esquerdo. Então, né, o cirurgião, um colega, achou uma solução brilhante, colocou 4 vezes a gordura na mama direita, o resultado ficou fabuloso, ficou perfeito, ficou idêntico à outra mama. Porém, ela daí queria tirar a prótese esquerda. Eu falei, olha, aí eu não sei, porque não vai ser tão simples assim da gente conseguir uma simetria, né? A lipoenxertia, ela, apesar... As pacientes perguntam, doutor, mas tem risco? Eu falei, gente, tudo tem risco, né? A lipoenxertia tem os riscos, sim, das complicações, o risco da lipoaspiração, em que a gente tem que pôr na balança, né? Se você opta por não ter mais o silicone, ou você opta por não querer colocar o silicone e quer melhorar de alguma maneira o resultado estético da mama, então a gente tem algumas opções limitadas. Infelizmente, a gente ainda não tem uma prótese ideal, assim como a gente também não tem uma técnica ideal de lipoenxertia. Isso eu acho que é bem importante, até porque tudo começa pelo alinhamento da expectativa. Então, quantos procedimentos, quais procedimentos, vou fazer lipoenxertia, vou fazer mastopexia, tudo depende de onde o paciente quer chegar para a gente poder fazer esse plano. Então, não necessariamente tudo se resolve com uma ou vai precisar de milhares de cirurgias. E na maioria dos casos, como eu falei, a maior parte dos pacientes, por mais que a gente tenha um planejamento de mais tempo, a maioria a gente tem resultados melhores e não precisa tantas etapas assim. Sim, é difícil ter 3, né, cirurgias, 2, ou seja, ter a possibilidade de ter mais uma cirurgia seria o ideal. Mas é custo, é tempo, tem vários fatores que eu entendo. E discutindo, tem pacientes que me mandam, eu tenho visto isso. Nos Estados Unidos, só para esclarecer, lá é permitido colocar foto de antes e depois. Aqui no Brasil não é. Então, por isso que fala, doutor, por que aqui no Brasil não tem foto de antes e depois de lipoenxertia mamária? Porque não pode, porque o CRM, o Conselho de Medicina, fala que é proibido, a gente segue o que eles falam. Então, por isso que nos Estados Unidos existe, porque é permitido. O que vocês acham desses resultados? Os pacientes me trazem, assim. Então, tem alguns que já visitei o perfil e já vi vídeos deles, ou seja, eles fazem o que nós fazemos, mas tem uns casos que tem os resultados, ou seja, um aumento muito grande, assim, em pacientes magros. O que vocês têm visto? Vocês conhecem? Eles fazem alguma coisa diferente? O que vocês acham? Olha, o Dr. Bednar, que eu até tentei entrar em contato, eu falei, ó, deixa eu ir aí aprender como é que faz, porque realmente é um resultado que supera todas as minhas expectativas. Tentei entrar em contato pelo Facebook, por e-mail, pelo Instagram, não chegaram a me responder, mas é Não respondeu. realmente... Não respondeu, mas é realmente impressionante. Eu gostaria muito de tentar entender qual a técnica, qual a maneira que ele consegue resultados tão impressionantes. Eu acho que é possível, eu já vi resultados bem interessantes, inclusive com algumas pacientes minhas, né, com uma pega importante desse enxerto, mas é o tal do alinhamento de expectativa. Não dá, no explante, a gente garantir um volume, um colo, uma mama tão redonda quanto a prótese fornece, isso é muito difícil, né? E em alguns casos que a gente vê de pré e pós, principalmente nos Estados Unidos, às vezes são resultados recentes, às vezes um pouquinho mais duradouros, mas eu não sei exatamente qual o método que ele fez, se ele fez uma expansão externa, que é o Brava System, né? Se ele usou algum fator de crescimento enriquecendo aquela gordura. Enfim, eu acho que é possível, provavelmente é possível um resultado bom, mas
na minha prática, esse resultado não é tão sistematicamente bom assim, né? Muitas vezes a gente precisa realmente de mais de uma sessão para poder ter resultados mais interessantes. Isso é uma parte bem interessante, porque dentro da metodologia científica, uma das coisas a gente tem que ter é a reprodutibilidade. E tem os colegas, bom, o Daniel Del Vecchio, o Bertinardi, e tem o outro de Miami, o Cury, Jorge Cury, que eles têm resultados que são realmente espetaculares, de fato. Mas mesmo os colegas que acompanharam, que tiveram, vendo a técnica deles, não conseguiram reproduzir. Então, eles conseguem esses resultados, provavelmente por fatores que a gente não consegue reproduzir. O que tem de diferente, de fato, eu não consigo dizer. Existem várias fórmulas, várias maneiras de se fazer, desde, como a gente falou, da coleta até a aplicação, enriquecimento, de fato, existem. Muitos deles não são ainda disponíveis para a gente. Então, por exemplo, tem que a minha Lipicha tinha falando sobre o Brava. Então, o Brava, ele não tem Anvisa. Os que vieram para o Brasil, alguns colegas trouxeram o equipamento, tipo, na mala, para tentar reproduzir. Mas mesmo um colega, o Dr. Evandro aqui de Floripa, o Murilo, da Santa Casa, eles usaram em casos, mas eles não tiveram o mesmo sucesso. Então, acho que aqui até vale assim como a nossa experiência. Já usei o Revolve, já usei o Purgraft, já usei o laser, o 1450, já usei diversas técnicas diferentes, sempre em busca de uma que traga um pouco mais de pega e de volume. Mas concordo com você falou, William, e com você, Ricardo, também a gente tem que ter um alinhamento da expectativa. O fato de eu ver uma foto extraordinária de alguém que colocou silicone, de alguém que tirou silicone, de alguém que fez uma lipo HD, isso tem que ser visto sempre com um pouquinho de cautela. É ótimo, porque dá uma noção para o paciente, mas cada corpo é único, cada resultado é único. Eu não posso medir o resultado de uma pessoa pela foto e criar uma expectativa que, para mim, vai ser assim. Para qualquer cirurgia plástica, isso. Isso é questão da ciência, né? Ou seja, tudo tem que ser reproduzível, né? Se você dá a receita, as outras pessoas têm que conseguir fazer. Aquela aula no congresso que você sai decepcionado, que o cara fala assim, nas minhas mãos isso funciona, ou seja... Não adianta, isso aí Então ninguém é acabou a mágico aula aqui, ali, né? Se não é reprodutível, então não tem ciência aplicada por trás, né? É fato, a lipoenxertia eu acho que é um campo ainda muito grande a ser explorado. Eu estava estudando para a live, estava lendo um artigo aí da Plastic que fala sobre as maneiras de enriquecer o enxertado, né? E hoje eles falam de stem cells, derivados de adipócitos, de fatores de crescimento, com poderes angiogênicos. Então existem maneiras, mas tudo ainda com uma baixa aplicabilidade clínica, porque a gente sabe que para fazer ciência, para comprovar um verdadeiro benefício diante de uma técnica, isso não é tão simples assim. Uhum. Rado, você ter feito o Breast Talks, tenta convidar o Bednar, esse pessoal aí, Boa ideia, boa entendeu? ideia. Convida, Vamos sim. avisa a gente aí, você tem a influência aí, vê se esse pessoal aceita falar. Boa. Que mais? Bom, a gente já tocou esse assunto, então eu coloquei como tópico, né? A lipoenxertia é um substituto à prótese de mama? Interrogação. Quais são as limitações da lipoenxertia? Então, aproveitando, Raido, você já falou, né? A resposta curta é não, né? Por que não é? Bom, a gente não tem o mesmo volume, a gente não tem a mesma consistência, a gente não tem o mesmo contorno. E a gente não precisa ter. Então, muitas mulheres não precisam colocar silicone. A gente pode, primeiro, não fazer nada, porque não tem necessidade. Muito do que se espera que o silicone faça é o sutiã que faz. Então, você tem que tirar todas as expressões externas, de culturais, de moda, de beleza e de excessos. Acho que começa por aí. A segunda parte sim, a gente consegue ter um resultado bacana com um enxerto de gordura, desde que tenha um alinhamento de expectativa. Então é possível a gente ter um pouquinho mais de contorno no colo, sim, na parte medial, arredondar um pouquinho mais a mama. Mesmo fazendo uma mastopexia, eu posso fazer também um enxerto de gordura para melhorar a definição do contorno.
Então, como eu falei no início, eu sou fã, a lipoenxertia em praticamente todas as minhas cirurgias, de qualquer área corporal, ele acaba estando associado. Então, de fato, não é a mesma coisa que usar uma prótese de mama, não é um substituto completo, mas ele é uma grande alternativa para algo muito mais natural, algo bastante seguro e que tem resultados muito bons, sim. E William, quais são as diferenças de resultado entre uma lipoenxertia mamária e uma prótese de mama? Ou seja, para os pacientes entenderem que não é a mesma coisa. Eu falo assim, ó, doutor, mas eu quero pôr prótese, enfim, né? Eu queria colocar prótese, mas eu tenho medo da prótese. A gordura vai substituir a prótese? Não, não. Resultados completamente distintos, técnicas completamente distintas e com seus riscos e benefícios distintos, né? Aquela paciente que quer a mama com um formato mais arredondado, com um colo mais marcado e de tamanho significativamente maior. O meu auge foi uma vez uma paciente que falou assim, doutor, não quero mais passar protetor solar assim, quero passar protetor solar assim. Então, assim, é uma paciente que, obviamente, nunca vai ficar satisfeita com uma lipoenxertia, né? A prótese tem uma consistência, a prótese tem um formato pré-definido e uma previsibilidade de resultado, né? Tanto que existem aí altos índices de satisfação por conta da paciente, por conta do médico, porque é algo bastante previsível o resultado numa prótese. No entanto, no outro lado, o resultado de uma lipoenxertia é totalmente imprevisível. A gente não tem uma segurança do tanto que vai ficar, como vai ficar, em qual formato vai ficar. Então, dá para melhorar, dá para ter bons resultados com lipoenxertia? Com certeza. Mas que não tem nada a ver com uma prótese mamária. Não dá para a gente misturar as duas coisas porque não são iguais. E uma paciente, as pacientes, elas estão cada vez mais bem informadas. Levantou aqui, e a possibilidade de absorção desigual? Isso pode acontecer, pode ocorrer sim. Normalmente não fica uma simetria tão grande assim, é difícil um lado absorver 80%, outro lado 20%, entendeu? Mas sim, pode ocorrer essas assimetrias por absorções desiguais. Para tentar evitar isso aí, acredito que também, mas eu tento colocar, né, se é bilateral, uma seringa de cada lado e vai medindo, Sim. porque querendo ou não, às vezes a gordura que você tirou de uma área talvez, né, possa absorver mais ou menos, enfim. Então, na verdade, eu tento pôr uma gordura de um lado, uma gordura do outro, para tentar equilibrar isso e geralmente volumes bem parecidos, porque prevendo, quem sabe, que uma absorção seja a mais parecida possível bilateralmente. É isso. Bom, como não poderia deixar de ter, né? Quais são os riscos associados à lipoenxertia? Então, recentemente veio uma paciente que ela fez lipoenxertia e evoluiu com cistos oleosos. São dois, basicamente, né? São cistos oleosos e microcalcificações, né? Ou seja, o que é isso? É um cisto, é um cisto de óleo, como o nome diz, de gordura que ou seja, não teve suprimento sanguíneo e morreu. E microcalcificações, provavelmente pelo trauma, aquela gordura calcifica. Os radiologistas, talvez vocês saibam melhor, mas não confunde mais os radiologistas. O radiologista sabe disso, entendeu? Não vai falar, pode ser um tumor, vai fazer uma biópsia. Esse risco, talvez, nos primeiros estudos ali, da década de 90, mas hoje em dia, a própria Associação Norte-Americana de Cirurgia Plástica já falou que esse risco não tem, ou seja, não vai ter câncer por causa disso, né? E aproveitando, eu descobri um recurso aqui no Instagram, eu tenho. Não, peraí. Como é que faz para mostrar a foto aqui do celular? Não faz pergunta difícil. O Heidel que é o Não, cara vocês que técnico. sabem. Ixi, cara. Eu tenho um botãozinho aqui que eu apertei uma vez e saiu uma peruca e uma cara de palhaço. Então eu não, Eu acabei de tentar apertei esse melhorar o botão negócio agora. aqui e eu mostrei o varal não aqui vou também. apertar nada, tá? Pera aí, Mas, pessoal, vou tentar. Mas vai falando aí, Raio. bom, e quando você fala sobre esses riscos, eu acho que eu ver várias perguntas, assim, sobre assimetria, absorver mais um lado do que o outro, como a gente já respondeu, sim, isso é possível, mas é pouquíssimo provável acontecer, como o Ricardo falou, absorver 80 de um lado e 20 do outro. Tem que ser um azar gigantesco mesmo, tá? Isso é pouquíssimo provável. E se eu engordar? Engorda.
E se eu emagrecer? Emagrece. Pelo simples fato de uma vez que a gente colocou aquela célula de gordura na mama, ela passa a ser como se sempre fosse dali. Então, para isso acontecer, você teria que engordar muito ou emagrecer muito. Tá? Não é assim, uma variação de 1 quilo para mais ou para menos que mudaria. Em relação à necrose, como o Ricardo já falou, tem essa possibilidade, sim, e formação de pequenos nódulos, calcificações, isso também pode acontecer, assim como os cistos. Quanto à segurança oncológica, William, sei que está lá no Erasto, isso foi esgotado já, a discussão Foi, sobre... foi. sobre... É, hoje, como a lipoenxertia é uma Só deixa eu te ferramenta. fazer um parênteses que eu falei lá no Erasto, é que talvez tenha muita gente que não sabe do que eu estou falando. Erasto Gartner é um hospital de grande referência em cirurgia oncológica que fica em Curitiba, mas é referência para o Brasil e para o mundo inteiro. E o William conhece lá, de lá, né? Eu hoje estava lá com o Dr. Reita Ribeira lá. Não, hoje a gente fez uma reconstrução microcirúrgica de assoalho, enfim. Ó, na verdade existe sempre esse temor, né? Que querendo ou não é um pouco de cancerofobia quem não tem medo do câncer, né? Existe o medo do linfoma da prótese, existe o medo dessa célula tronco que contém no tecido adiposo desencadear ali uma angiogênese, desalinhar ali algum sinal celular e desencadear um câncer de mama. É óbvio que existe essa preocupação. Mas isso é muito bem estudado. Os estudos trazem uma segurança com relação à lipoenxertia, até mesmo em pacientes que tiveram câncer de mama. Então, né, hoje um dos artifícios mais utilizados em reconstrução de mama é a lipoenxertia. Então, é algo seguro. Mas assim, ó, posso contar para vocês de um caso familiar meu. Uma vez eu fiz uma lipoaspiração numa parente minha e coloquei gordura no colo. E ela, na evolução, observou umas irregularidades. E ela morava no interior de São Paulo na época. Foi fazer ultrassom na época. E o radiologista falou: olha, você tem uma lesão BRADS 4, que precisa de uma biópsia, tem suspeita de câncer. Então, causou um certo alvoroço dentro da família. Essa minha paciente conversou com uma amiga dela, oncologista, e que causou todo um fervo, né? Falei, calma, venha para Curitiba, vamos fazer uma ressonância de qualidade, num local em que eu confio, e que a gente vai ver que era um cisto oleoso, e era um cisto oleoso. Então, isso acaba sendo algo que a paciente tem que carregar no bolso, assim, falar assim, olha, estou fazendo exame, doutor, mas veja, em 2021 eu coloquei gordura na minha mama, né? Então, ter um passado ali, explicar na hora de fazer o exame, talvez seja bem importante. Não, os cistos oleosos, calcificações oriundas da lipoenxertia são lesões benignas. Conversando com mastologistas e radiologistas, eles falam, não, isso é facilmente detectável, porém, alguns exames são operadores dependentes, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de saber que esse nódulo após a lipoenxertia provavelmente é um cisto oleoso, mas que isso deve ser sempre avisado na hora de fazer o exame, né? Então, é claro que, com certeza vocês também, eu tento documentar essa mama antes de fazer a lipoenxertia, preferencialmente com uma ressonância, para descartar qualquer nódulo, para lá na frente ela, poxa, doutor, ó, a gordura me causou um BRADS 4. Calma, né? Vamos ter calma nisso tudo. Eu até procurei algumas estimativas, porque muitos de vocês, doutor, qual que é a porcentagem de risco de ter uma necrose? Calma. Eu andei pesquisando, necrose de 3 a 6%, cistos oleosos 1,1%, mas confesso para vocês que na minha prática é um pouco mais frequente. É mais. Bem mais frequente. Sim. Eu vi aqui no artigo de revisão, calcificações 5%. Então, existem complicações da lipoenxertia, não é um preenchimento ideal, né? Assim como a prótese tem os seus riscos, a lipoenxertia também tem. Isso que o Heider falou é muito interessante, os pacientes, doutor, e se eu malhar e emagrecer? Vai diminuir a mama, né? Mas a célula, o adipócito que a gente colocou lá vai ficar. Então, querendo ou não, talvez essa tua mama vai ficar um pouco maior. Então é isso. A gente falou sobre as complicações na área que recebe, que a gente fala área doadora, que basicamente é cisto e calcificações. E o cisto, se for pequeno, observe. Se for grande, dá para aspirar, ou seja, dá para pôr uma agulha lá e puxar. Às vezes com a ajuda de um ultrassom, mas são riscos bem benignos. Porcentagem, eu acho que é maior do que isso, mas são riscos benignos. E tem os riscos da área que se retirou, né, da área doadora.
que basicamente são fibrose, que é uma cicatrização interna, e irregularidades, são os riscos da lipoaspiração mesmo. Ah, você ia falar? Não, é interessante isso que o William colocou. Os exames de imagem, eles são dependentes de quem está vendo o exame, ultrassom, ressonância, a tomografia, a mamografia. Mas, conversando com os radiologistas, a maioria das vezes eles recebem um exame só escrito assim, ultrassom da mama. Puxa, é muito mais difícil o radiologista ter que imaginar o que a gente está pedindo de informação. Então, é importante que, quando o médico faz o pedido, ele escreva o que ele espera com aquele exame. Não simplesmente faz um exame aí e descobre se você acha alguma coisa. Então, para paciente que tem uma prótese de mama, o cirurgião escreve acompanhamento de prótese de mama, suspeita de ruptura, suspeita de contratura. Uma paciente que tem lipoenxertia e que a gente palpa um nódulo, que sente alguma coisa, a gente escreve isso no pedido. Então, vai lá. Ultrassonografia, pós-lipoenxertia, 2 anos de cirurgia, suspeita de microcalcificação, nódulo, cisto oleoso. Então, o radiologista ele já vai com a cabeça procurando aquilo. Ele vai olhar de uma outra forma. Do contrário, ele vai dar uma olhada assim por cima, ele vai ver, tem cisto oleoso aqui e tal, provavelmente ela fez lipoenxertia, exame normal. Então, passou batido porque não é relevante, ele estava procurando um câncer e tudo que ele viu ali está dentro do normal. Então é importante estar escrito, né, pelo médico. Sim, tem que direcionar o exame. Bom, eu não consegui pôr a foto aqui, uma pena que eu tinha uma ressonância e aparecia direitinho o cisto oleoso. Mas de qualquer forma, a gente colocou. Então, a gente cobriu todos os tópicos, né? Então, na live de hoje, falando sobre lipoxetia mamária, ela é um complemento, é uma ferramenta do cirurgião plástico, nas reconstruções de mama, nos aumentos primários. Elas têm as limitações que a gente colocou, tem os benefícios também, e tem os riscos, que é o normal associado a qualquer procedimento cirúrgico. Então, bom, queria agradecer, né, William, Heidel, mais uma vez aqui nas lives. A live, hoje, eu estou tentando acabar às 10 horas, porque eu levei bronca da minha mulher da última vez, que foi 1h40, ainda bem que ela estava vendo aqui. Mas foi boa, a gente cobriu os tópicos. As pessoas têm gostado, né? Essa live vai ficar salva. Então, o que a gente está tentando fazer é material informativo, é criar conteúdo, deixar salvo, para tirar, ou seja, não substitui, óbvio, né? Uma consulta. Então, isso aqui, para ter uma ideia, tirar uma outra dúvida, mas é consulta. Passa com o seu cirurgião plástico, tire suas dúvidas. Então, eu queria agradecer e as considerações finais de vocês. Heidel? Bom, cara, um prazer, foi ótimo, a gente encurtou, assim, vai ter um pouquinho mais de conteúdo mais denso, e temos uma próxima aí, já encaminhada, que é a próxima grande dúvida, né, sobre o tema do explante. Falamos de lipoenxertia hoje, e aí, William, a próxima. Para fechar, né? Aí, gente, então a gente está fazendo uma série, como é que é? Série especial. Série especial, Explant Lives, né? Mas, não, é claro que a lipoenxertia é um assunto super, super dúvida, né? Até mesmo pra gente, a gente tem muitas dúvidas ainda a respeito do que essa gordura pode representar daqui a 20, 30 anos, a gente também não sabe tão precisamente isso tudo, né? Mas na próxima mês que vem aí, vamos organizar uma live falando um pouco sobre mastopexia, pedículo, técnicas de modelagem da mama. Eu estava até pensando, talvez a gente pode falar um pouquinho sobre a grande polêmica no explante, que é a capsulectomia, né? O Ricardo tem uns videozinhos bem legais no GTV dele, mas trazer assim informação de qualidade, de maneira ponderada, sem radicalismos, que é o perfil de nós três, isso eu não tenho sombra de dúvidas. É interessante quando a gente conversa até ruim, né? Que fala assim, não, eu concordo. Tipo, não tem uma discussão, né? Mas eu acho que a linha de pensamento, ela é coerente, o raciocínio. Eu sempre tento mostrar isso para o paciente, uma coerência no raciocínio, né? E a partir daquele momento que ela entende o porquê que ela está tirando, porquê que ela está deixando de ter a prótese, parece que tudo fica mais claro e mais fácil de tomar essa decisão. Sim, tirar a prótese é uma decisão muito mais difícil do que colocar. E o que a gente pode fazer para, mesmo assim, sem uma prótese, ter um bom resultado estético, eu tenho certeza que Ricardo, Heidel e a imensa maioria dos cirurgiões plásticos vai atrás disso. O que realmente não dá é para falar assim, não,
não tira porque você vai ficar com masculinizada, vai ficar com a mama assim, assado, né? Calma. Eu acho que a gente tem limitações, mas também a gente tem muito recurso para oferecer para essas pacientes. Então tá bom, senhores. Muito obrigado. Então o tema de hoje foi Perfeito. lipixetia mamária. O próximo tema vai ser Mastopexia. mastopexia, né? Para pedículos, alternativas, os riscos, e seguir nessa linha. E eu aguardo vocês e todos que nos ouviram, né? Agradeço a audiência, nós agradecemos. Então eu encontro vocês na próxima live. Beleza. Valeu, gente. Boa noite. Boa semana aí Tchau, para tchau. vocês. Boa noite. Tchau, tchau.